Pessoal, esse é o novo Pod Geral com Luana Garcia e Fernanda Raquel. E o intuito desse podcast, né, desse vídeo, desse canal, é uma conversa com amigos, né? Isso, um entretenimento, um bate-papo, uma coisa mais cotidiana, dia a dia. Exatamente. O que a gente quer fazer? A gente quer trazer pessoas comuns, tipo do dia a dia mesmo, pra contar sobre o dia a dia, sobre experiências delas. Então, assim, sempre tem alguém que tem uma história muito legal pra contar, alguma história pra te incentivar pra algo, e é isso que a gente quer trazer aqui, né, Lu? Uma coisa comum, sabe? Que todo mundo tá acostumado a viver, mas poucos falam e a gente quer ouvir isso das pessoas, sabe? As pessoas simples, comuns do nosso dia a dia, eu acho isso super bacana. E você que tá aí atrás da telinha, vem participar com a gente. Exatamente. Então, hoje, né, esse primeiro vídeo é, na verdade, para nos apresentar, né, pra gente contar um pouquinho sobre a nossa história e sobre o canal. Então, aqui é Luana. Luana, eu conheci Luana no CrossFit, né, Lu? Crossfiteira, gente! Crossfiteira, Tá como? aqui ó, Marombeiras. E Luana, além de crossfiteira, a Luana também pratica jiu-jitsu, né, Lu? Pratico, galera. Pratico faz muitos anos. Faz 10 anos, mas eu parei por um tempo, né? Eu comecei em 2012. Mas tem aquele critério, né? Que sempre falam que tatame não é pra mulher, porque tem muito homem no tatame. Então as pessoas meio que, mulheres no caso, elas têm um pouco de dificuldade de ser aceitas, porque é a forma do homem tratar, porque é uma luta, uma arte marcial, mas é uma arte marcial suave. E muitas pessoas acham que é uma arte marcial de violência e tudo mais, só que não. Ela ajuda você a expandir sua mente, porque ali trabalha estratégias, né? Então você pode usar essa estratégia de sair de um golpe, de um movimento para a vida, para o trabalho, para o dia a dia. Tipo, entrar em um conflito no trabalho, você vai usar muitas estratégias que você aprendeu no jiu-jitsu para desenvolver isso. Então, o meio que o jiu-jitsu, que as mulheres veem o jiu-jitsu, elas têm um pouco de receio por conta desse mundo muito masculino nessa área. Mas, né, eu parei por conta disso por um longo tempo, que foi muito difícil, ainda mais no interior, que os homens, assim, têm aquela ideologia muito machista, então foi bem difícil. Eu treinei lá no interior por uns 4 anos, assim, firme, e depois eu dei uma parada. Então eu fiquei uma longa jornada, assim, sem treinar, e voltei agora, foi onde eu conheci a Fê no cross, porque é cross e Gil, é o box. Tem cross e Gil, é muito bom, é maravilhoso. E lá a gente tá como? Gritando todo dia, morrendo, suando, tá... Nossa, essa é uma loucura, gente. Exatamente. Qual que é a sua faixa, Lu? Eu tô na azul. Azul. Isso. E depois de azul, quais são? Começa assim, que tem várias graduações pelas idades. As crianças, se eu não me engano, elas têm cinza, amarela, laranja, vai assim. Então, o nível mais superior, eu não sei entrar muito a fundo, mas a gente pode trazer alguém aqui muito experiente para contar pra gente. E a primeira faixa, assim, dos graduados vem a branca, né? Então, você tem que... Não é só ganhar a faixa branca, né? Você tem que trabalhar, fazer muitas aulas para você ir ganhando as graduações, né? Você vai ganhar o primeiro grau, o segundo grau, aí vai por quantidade de aula. Tem gente que 4 graus na faixa, que são aqueles tracinhos brancos que muitos veem, que já tem muito tempo treinando, tipo uns 2 anos treinando, sabe? Então ele ganha esses graus. Aí vai pra faixa azul. Aí você tem que fazer um exame se você sabe alguns golpes, algumas raspagens de guarda, saída de guarda, finalização. Aí você vai pra faixa azul, que eu estou parada há 1000 anos. Porque a faixa azul, gente, é um divisor de águas, tá? Não é só estar na faixa azul, não. Quem entra na faixa azul, muitos param. Porque é mais difícil. É difícil pra passar pra próxima, por exemplo. Assim, porque entra mais desafios. Entendi. É como se você mudasse de fase no jogo, sabe? Então tem muito mais desafios e fica um pouco mais difícil. Então tem que ter disciplina, tem que criar o hábito mesmo de você querer ir avante disso. Então, eu, mulher, né, há tempos atrás, eu parei pelo critério dessa parte machista, mas assim, com o tempo eu criei essa maturidade e hoje eu entendo mais,
né, a lidar com essa situação. E o ambiente que eu tô, a academia que eu tô, é muito mais Receptivos, né? Acolhedora. São assim, acolhedores, é total. uma escola, assim, é maravilhoso. Então vai de academia para academia, eles têm uma rotina e tudo mais. Mas é isso. E é legal você falar de comprometimento e de disciplina, porque nunca pratiquei esporte. Eu fazia academia, começava, parava. E aí agora eu entrei no cross e é uma coisa que você aprende com o esporte mesmo, a disciplina, né? Então se você quer aprender a ter disciplina, começa a praticar um esporte, né, Lu? Acho que traz muito isso pra gente, né? E o cross, assim, quando eu entrei no cross, que eu nunca tinha feito, foi como assim, cara, eu me encontrei. Você trabalha todo o corpo, a mente, é muito maravilhoso, porque você tem que fazer uma técnica e quando você não sabe fazer a técnica, você vai aprendendo e quando você consegue fazer um movimento certo, você fica, nossa, que felicidade! Então é muito bom, é muito bom. Exatamente, o pessoal diz que existe uma seita, né? A seita do CrossFit. Sim. É uma seita, eu acho que é quase isso, né, Lu? Porque uma vez que você entra, você começa a pregar. Sim. Porque assim, é um sentimento tão bom que você quer que as pessoas ao seu redor também tenham esse sentimento. Então vamos no CrossFit. É muito bom, é muito bom. Gente, é real, porque eu fiz academia, mas sabe quando você não tem estímulo? Eu também. Tem a galera que grita lá. A galera tipo do cross bora! E cada aula é uma conquista também, né? Você conquista, tipo, o tempo todo você tá conquistando algo, então é legal, né, Lu? É Maravilhoso. E aí, vamos falar mais um pouquinho. A Lu estuda também pedagogia, né? Gente, assim, eu sou uma caixinha de surpresa, tá? Agora vai aparecendo, assim, ó. Eu estudo pedagogia atualmente, né? O porquê de pedagogia? Quando eu morava no interior, tudo era diferente, né? Eu comecei a fazer direito, não deu muito certo. Eu gostava bastante, assim. Eu não sabia que você tinha começado com direito. Comecei com direito, deu tudo errado. Aí eu comecei, assim, foi muito bom, mas eu era tão jovem. Sabe aquela fase de ser muito jovem, você vai pra faculdade, busão? Era assim, na minha cidade, era de uma cidade pra outra. Então você imagina, busão, assim, de adolescente, todo mundo queria ir pra faculdade, estudar e tal. Aí, tipo, eu tava naquela mentalidade, tipo, vou pra faculdade e tal. Enfim, fiz um semestre. Gente, aí vim embora pra São Paulo, falei, não, preciso fazer alguma coisa na minha vida, fazer outro... Fiz cursinho pra polícia. Ai, gente, mil e uma coisa. Queria ser policial, queria ir pra fora do Brasil. Ai, que... Enfim, aí apareceu aonde? Luana tá onde? No Pode Geral agora. No Pode Geral, agora porque pronto. Pode tudo. Pode tudo. Do nada, pronto, agora eu vou ser apresentadora. Vou apresentar. Tá certo. Fazer uma coisa diferente. Exatamente. Mas por que pedagogia? Porque eu sinto que em mim eu tenho não posso dizer que é um dom, né? Mas eu tenho uma facilidade em lidar com as pessoas, em ensinar, sabe? Eu tenho muita paciência, eu sou muito acolhedora, então isso me fez despertar que na pedagogia eu posso acolher muitas pessoas e me volta muitas crianças, eu sou muito apegada à criança. Então eu quero acolher as crianças, quero ajudar, porque, gente, no mundo atual, eu acho que o que a gente precisa é ajudar os pequeninos, né? Porque eles são o futuro da nação, então a gente tem que mostrar para eles um bom caminho, ensinar o que é bom e de uma forma diferente. Eu não pense ser aquela professora, tipo, isso aí é isso. Não, uma coisa mais aberta, tipo, ensinar a criança num parque, ensinar a criança a fazer coisas diferentes. Eu vivi cerca de 2 meses, assim, com uma professora diferente, que eu fiz um curso, e ela mostrou esse lado pra mim e me despertou, tipo, esse desejo de fazer pedagogia e querer ampliar esse horizonte, de ajudar. Legal. Legal, claro. Então, é bom mesmo, de verdade. Essa questão, eu tenho muito disso também, por exemplo, de ajudar o outro. Então, por exemplo, eu estudei RH. E o meu intuito quando eu fiz RH eram 2 coisas, né? Primeiro, por conta do teatro. Então, vamos lá, voltando lá atrás, na verdade eu entrei na minha primeira faculdade, foi comércio exterior. Aí comecei comércio exterior também. Aí no primeiro ano eu desisti, falei, não é pra mim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E aí, por quê? Porque eu queria fazer teatro. Aí eu saí do comércio exterior e fui fazer teatro.
E aí era aquilo que eu queria, né? Fui fazer teatro, terminando o teatro, eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? Por quê? Teatro, infelizmente, os artistas, então assim, as pessoas, se você não é famoso, é bem difícil você viver. Então assim, cara, eu admiro muito quem vive da arte aqui no Brasil, muito, muito, muito mesmo. E aí nessa época do teatro, eu trabalhava muito em baladas, eu trabalhava nos barzinhos, porque era teatro, barzinho, pra, né, ajudar. E aí depois eu falei assim, vou fazer uma nova faculdade. E aí eu fiz RH. Por que eu fiz RH? Eu falei assim, cara, RH, eu acho que eu vou juntar com teatro, e o meu intuito era palestras, eu queria trabalhar com desenvolvimento pessoal e com palestras, então... Que tudo! Então, assim, era justamente isso, ajudar o próximo, então desenvolvimento pessoal e palestras, e aí na época eu fiz um curso também de PNL. O que é PNL? É programação neurolinguística. Boa. Então, sabe, é bem... Sabe sobre o que a gente conversa, sobre não acreditar, sobre essa questão das palavras? Então, tem tudo isso no curso. É trabalhar justamente isso. Gente, então, lá atrás, pois é, quando eu fiz esse curso, eu achei o máximo. Quando eu terminei, eu falei assim, gente, eu posso tudo! Eu posso dominar o mundo. E é engraçado, porque você sabe das coisas. Aí eu parei de estudar, né, a PNL, eu fui pra esse meio, e meio que, tipo, eu sabia que num lugarzinho ali na minha mente tinha aquilo, mas sabe quando você para de praticar? E agora eu tô voltando com tudo, vou fazer um novo curso agora de PNL pra poder, tipo, lembrar dessas coisas. Se preparem. Então é isso. Então tem muita coisa que a gente aprende lá e a gente não pratica. Sim. E uma das metas para 2023 é praticar o que a gente aprende. Exato. Né? Tipo, isso é muito importante, gente. Eu acho que muitas coisas que a gente aprendeu, eu acho que o ano de 2023 ele tá vindo assim pra você recapitular todos aqueles desejos que você teve e esse é o momento de realizá-los. Eu sinto isso, eu também sinto. Que 2023 é o ano... Porque assim, a gente teve né? tudo, total, eu acho muito. A gente sofreu uma pandemia, passamos por momentos, né? E aí eu sinto que 2023 eu virei o ano e falei assim, cara, esse é o ano. E eu sinto que é geral, é o ano assim, eu cara, acredito de muito realizações. Nessas coisas de desenvolvimento pessoal, eu falo muito isso, eu gosto de falar coisas positivas, trazer coisas positivas, porque eu acho que, como dizem, a palavra tem poder, então eu acho que a gente, em muitas coisas que a gente viu, a gente não teve maturidade para entender isso a fundo, sabe? Depois de um tempo a gente vai amadurecendo esse lado e interpretando que aquilo é importante, que a gente tem que viver aquilo que a gente realmente quer, sabe? Exato. Que a gente deixou lá guardado, porque vem uma insegurança, vem outra, e a gente não sabe lidar e agora, tipo, tudo despertou. Esse é o momento de realizar, tipo, jogar, falar mesmo, né? Atrair isso pra gente. Não, e, por exemplo, o canal já é uma prova disso, né? Sim. Porque eu sempre, cara, em 2000, se você procurar uns vídeos, em 2015 eu comecei a fazer vídeos pro YouTube. Tem vários vídeos, gente, muito bom. Eu comecei, tipo, parei, sabe? Meio que desisti, parei. Então, assim, começava, parava, e aí nesse ano eu falei assim, cara, por que não, né? Eu e a Luana, a gente tava conversando, tava numa livraria, a gente tava... Sim. Pegamos um livro, né? E do nada a gente começou a falar de livro, desenvolvimento pessoal e tal. Aí a Lu falou assim, nossa, vontade de ter um podcast. Falei, vamos ter um podcast? Foi um negócio mais ou menos isso. Muito bom, gente. E aí, de podcast com canal também. Então vamos fazer um negócio assim legal. E a realização, porque era uma coisa que ela já tinha muita vontade e eu também. Só precisava encontrar alguém que topasse. Exatamente. Porque às vezes isso tem muito também da gente não tomar a frente. Porque a gente precisa de outra pessoa que impulsione a gente. E isso é muito bom. Tipo, é que nem casamento. Você tem que ter um parceiro pra te impulsionar em outras coisas. Vira uma balança. E profissional, eu acredito que é a mesma coisa. Total. Sozinha é muito difícil de você ir avante e tal. Você sempre tem que ter alguém que nem treinar. Você tem que ter um professor te incentivando. Eu acho também. Fazer outra coisa e tal. Que ajuda. Quando você tem uma pessoa que tá do seu lado e fala assim, bora. E acontece, né? Porque é igual no treino mesmo, né? A gente treina todos os dias e tipo assim, se uma tá mole, bora, e a outra vai. Então assim, a gente vai todos os dias, né, Lu? Então uma puxa a outra. Gente, tá sendo incrível, sério. Tá sendo assim maravilhoso. Maravilhoso. E hoje foi um exemplo disso, né, Lu? Hoje foi maravilhoso, gente. Foi perfeito, assim. Maravilhoso. O ódio no CrossFit é tipo... É o que a gente vai fazer lá. É o treino do dia. Tipo, é o treino do dia. Também não sei falar muito disso, gente. Tem que trazer alguém pra falar. Tem que trazer alguém pra falar sobre isso, exato.
Mas foi um treino muito gostoso. Então, aí no final a gente correu lá o quarteirão com uma bola. Uma bola com peso lá. Eu falei, gente, chegou o dia, meu Deus! Mas é uma coisa muito gostosa. Se você tá pensando em fazer algo, né, e não sabe, cara, vai pro cross, não é? A gente vendendo crossfit. Vendendo crossfit. Atenção, amor! Mas vale muito a pena, gente. Ele te motiva, te disciplina, te sobe sua autoestima, se sente bem, sabe? Total, é. Nossa. E sabe o muito que eu percebo? Quando você começa, por exemplo, a praticar um esporte, pelo menos é uma experiência que eu tô tendo, além da disciplina, você começa, como no cross, cada dia também é uma conquista, você começa a falar assim, cara, eu posso conquistar o mundo, se eu consigo isso. E eu que não odiava academia, odiava essas coisas, eu falei assim, cara, hoje eu amo, é tipo vício. Eu falei assim, então eu posso tudo, cara. Eu posso tudo. Exato. A gente pode tudo. Então, é legal isso, né? Você vê que quem pratica algum esporte, ou que seja uma corrida, pratica alguma coisa, você vê que a pessoa parece que tem sede, né? Sim. Vale muito a pena, gente. E além de você cuidar da sua saúde, né? Que é o essencial. Acho que o mais importante é a gente não só praticar o exercício para buscar, tipo, eu quero um corpo bonito ou algo do tipo. O importante é você cuidar da sua mente, você vai ficar com um corpo maravilhoso, você vai ficar com um corpo maravilhoso, mas não tem coisa melhor do que sua mente tá bem, você ir dormir, depois de um dia exaustivo, cansativo, você vai e treina, e tudo aquilo passa, sabe? Tudo aquilo você esquece e fica tudo maravilhoso, sabe? É como se você se renovasse, se lavasse, sabe? É muito bom. Não, é verdade, cara. O cross, eu entrei para poder emagrecer, né? Alguns quilos que ganhei durante a pandemia. E aí, esse foi o intuito. E hoje se transformou numa questão assim de saúde, e não só física, mas uma saúde mental também. Sim. Entendeu? Me ajuda muito, muito mesmo. Então, toda a minha ansiedade, todas as minhas. Cara, eu percebo que fica ali, ó, no box, sabe? Tem uma coisa no cross que eu vejo assim, que não tem aquela coisa de você ter um padrão, sabe? Você é acolhida pela forma que você é. E eu acho que isso te deixa muito à vontade de ser quem você é. Ser quem você é. Muito mais, tipo, de treinar, ficar à vontade de fazer isso, fazer aquilo. Porque muitas vezes na academia, o que eu sinto, gente, nada contra a academia, tem gente que gosta e tudo mais. Tipo, essa é a minha opinião. Às vezes tem muito de a pessoa ficar idealizando o jeito da outra, e no CrossFit não, as pessoas elas te aceitam, te acolhem da forma que vocês são, não tem preconceito disso. O CrossFit é acolhedor, tá? Tipo assim, você chega e você é abraçado. Eu não sei se todos os boxes são assim, mas o nosso box então é muito bom. É que a gente tá contando também do ponto de vista nosso, né? Então, ou seja, são as nossas experiências, as nossas. Exato. De repente você teve uma experiência diferente, né? Mas a gente tá aqui pra te ajudar e mudar um pouco disso, tá? Exatamente. Vem com a gente. E exatamente. Então, agora que a Lu tocou nesse ponto, então esse é o intuito do canal. Então, por exemplo, trazer, como eu falei no começo, trazer pessoas comuns, né? Sim. E assim, pra gente aprender sobre essa questão de acolhimento, pra gente se incentivar em pessoas, porque, por exemplo, às vezes você tem um amigo, eu tenho muitos amigos, amigas que eu olho pra eles e falo assim, cara, eu olho pra vocês são inspiração. Outras pessoas poderiam conhecer vocês, entendeu? Então esse é o intuito, trazer lá o Joãozinho aqui, ou a Maria aqui, e falar, conta um pouco da sua história, porque essa pessoa precisa ouvir, né? E assim, se uma pessoa for tocada e ouvir algo, acho que já vai valer a pena, né, Lu? Eu acho também muito importante. De pessoas comuns, tipo, somos comuns. A Fernanda vem de uma origem, eu venho de outra origem, ela vem de uma cidade, eu venho de outra cidade. E a gente se encontrou num lugar onde a gente estava buscando o mesmo objetivo. E a gente se encontrou numa conversa e estamos aqui batendo um papo, falando do que a gente quer pro futuro, de como foi esses nossos sonhos. Que também, gente, tá tudo bem se não der certo, tipo, no começo, tá tudo bem. Todas as fases que passou, eu achei que a gente tem muita dificuldade, tipo, são ondas que passam nas nossas vidas. Sim. E a gente tem dificuldade, às vezes a gente entra numa onda e tem dificuldade de sair. E tá tudo bem, a gente não pode se culpar tanto por isso, mas a gente tem que ir arriscando e arriscando até encontrar. Tipo, eu encontrei uma pessoa que é parceira, gente, é muito amiga, e, tipo, é maravilhoso, tipo, você ter alguém pra contar, tipo, pra conversar.
pra treinar, tipo, pra fazer alguma coisa. É muito bom ter uma parceira, uma amiga assim. Então, eu acho que você não pode desistir, porque um dia você encontra, tipo, aquela amizade que vai topar fazer aquilo com você, aquele profissional que vai topar crescer com você, eu acho. Exatamente. Isso mesmo. Eu concordo também, Lu. Então, acho que praticamente é isso, né? O vídeo é pra gente falar um pouquinho sobre isso. E aí, gente, eu vou pedir uma coisa. Se você aí tem um amigo ou uma amiga, tem alguém que você fala assim, cara, essa pessoa combinaria lá no pod geral. Marca nos comentários, coloca aí pra gente chamar, né, Lu? Pra vir aqui trocar uma ideia, entendeu? Porque todo mundo tem um amigo, não tem? Todo mundo tem um amigo um incentivador, uma pessoa que você olha e se admira. Então, e a gente quer conhecer pessoas diferentes, pessoas comuns, tipo, você que acha seu amigo super engraçado, que vai super se dar bem, tipo, até você, que é meio tímido, mas é muito bom, muito legal. Entendeu? Acho que todo mundo tem algo pra oferecer, né? Que nem eu tava falando pra Fer que tipo, eu tenho muita dificuldade com câmeras, né? A Fer, não. Eu, tipo, pessoalmente, eu sou outra pessoa, tipo, aquela pessoa lá, e eu tô me sentindo à vontade agora. À vontade, Lu, pois é. Aquela lá falou assim, não, eu tenho medo. Com câmera é meio tava meio assim, né? Mas... Eu falei, não, eu não tenho já esse negócio. Eu tenho mais vergonha quando é muita gente. Antes de eu conhecer as pessoas, eu sou muito tímida. A Luana, ela já chega... E isso é bom, né? Porque vai equilibrando, uma segunda da mão da outra e vambora. Sim, isso. Né, Lu? Então acho que é isso, né, Lu? Isso, então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa apresentação. Pode geral, muito bom. Pode tudo, gente. Pode tudo que vocês pode. quiserem. Emane pro universo. Nós podemos tudo. Tudo. Tá? Não deixem de sonhar, não deixem de correr atrás, não desistam. Dão um passinho de cada vez, vocês vão encontrar a pessoa certa para estar com vocês, para crescer com vocês, que estejam no mesmo objetivo, no mesmo caminho e vai dar tudo certo, gente. É isso. Então é isso, né, Lu? Então, beijo, pessoal!